Vamos lá, tá filmando pra gravar. 60 minutos, tá? Iniciando mais um Revolução Vital, mais um podcast que a gente fala sobre saúde, hábitos, atividade física, educação física. Não só educação física, mas nós três aqui representando o curso dessa vez. Seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje, uma convidada mais que especial, né, Tiago? Obrigado, Maísa. Obrigada, Obrigado eu que por ter agradeço. vindo. É isso aí, representando as mulheres. Já teve outra mulher por aqui? Gente, eu tô abrindo aqui o caminho para as mulheres. Legal. Muito obrigado, obrigada, Maísa. professora, muito obrigada. Egressa do curso, né? Sim. Mas aí sempre disposta a ajudar. Acho que a Maísa é uma das pessoas que mais que eu falo assim, ó. Maísa, me ajuda. Ela sempre tá lá, vamos lá, Thiago. Vou ajudar, o que que precisa? Eu saí do curso, mas o curso nunca saiu de mim, E aí, jamais. vamos contar a história da Maísa, mas antes, vamos agradecer o Mercadão dos Óculos. A Maísa já ganhou aí a xicrinha, vamos tomar um café. Cafezinho, lá do Xerimbão, Cafezinho nosso do Xerimbom, cafezinho. do Renato Reis. Isso, E agradecer o Hotel de Leon. Estamos aqui no Hotel de Leon, nosso podcast ganhando novas fronteiras, novos estúdios, novas parcerias. Então, sétimo estúdio, eu acho. Sétimo estúdio, número 7. Agradecer ao Mercadão dos Óculos, Xerimbom e Hotel de Leon. Então, para a gente não apresentar e a gente vai fazer algumas considerações da sua trajetória, mas que a gente acompanhou de perto, gostaria que você se apresentasse. Vamos apresentar quem é a Maísa, depois a gente busca a trajetória, o que construiu essa pessoa e essa profissional. então, sou Maísa Bruna, 41 anos, mãe de um adolescente de 16 anos. Importante. Muito importante, sabia, essa fase. Moro em Gurupi há 11 anos. Tem 11 anos que eu estou aqui. Tive, assim, algumas trajetórias, né, de mudanças e meio que de cigano, algo nômade, assim, mas que para mim representou, assim, toda a bagagem de vida, né? Então, assim, todas as experiências que eu tive, eu queria ter tido mais. É sempre presente, é sempre Mas, então eu fico lembrando, algumas oportunidades, podia ter ido para tal lugar, mas eu acredito que é a vida e está tudo bem. Sou natural de Natal, Rio Grande do Norte. Minha família paterna é toda de lá, minha família materna é toda de Goiás. Então houve uma junção aí, e aí vim embora de Natal com 3 anos, quando meus pais se separaram, para o interior de Goiás. E nisso fiquei morando em Goiás até os meus 12, 13 anos, quando minha avó materna faleceu. Disso minha mãe já estava morando no Rio. Fui para o Rio com 12 anos. Fiquei no Rio até os meus 23, por aí. Rio, onde no Rio? Mais ou menos. Minha mãe morava em Copa. Ah, então era Rio mesmo, capital. Rio Capital, centrão ali. Minha mãe morou muito tempo ali na Princesa Isabel. E aí comecei a faculdade de veterinária, mas infelizmente tive que trancar por motivos financeiros. Era na Estácio, lá em Vargem Pequena. Eu saía 4 horas da manhã de Copacabana, porque tinha que ir para Alvorada, para pegar o ônibus, trocar o ônibus. Exatamente, essa era a rotina. Era uma hora e meia para ir, às vezes 2 horas para voltar. E a sorte se chegasse no terminal e o ônibus estivesse lá, né? Às vezes passavam 4. Não sei se você pegou chuva, que dobrava a hora, né? Que Nossa, parava não o Rio de fala. Janeiro. Aquela Niemeyer às vezes não dava para passar, tinha que passar. Nossa, era terrível. E aí, assim, mas foi muito bom. Foi uma época que eu era muito nova, então. 18. 18 por aí quando eu entrei. E era maravilhoso. Não me diverti tanto quanto eu poderia na faculdade. Tinha um bar em frente à faculdade, uma vaca louca. E eu ia só para comer pão de queijo com goiabada. Não, curtiu. Curti. Comi muito pão de queijo com goiabada. E foi muito bom. Foi uma fase, assim, que
eu gosto muito de me lembrar dessa fase, sabe? E aí, enfim, fiz até o 6º período, tranquei a faculdade. E aí, na época, fui embora para Natal. Ficar um pouco lá, tal, tranquei a faculdade, fui trabalhar em Natal, interior de Natal. Fiquei alguns 4 anos em Natal. Conheci meu esposo pelo Orkut, Interessante. eu em Natal e ele no interior de Goiás, próximo a Goiânia. Tinha terminado o relacionamento de 3 anos, pensei, vou fazer um Orkut agora. Aí tô solteira, fiz um Orkut. E minha mãe é da área artística, minha mãe canta, é atriz, ela no Rio, tem uma produtora e tal. Fui nos amigos dela, né? Falei, ali vai ter muita coisa. Comecei a adicionar. Aí uma dupla, adicionei a dupla, e aí um rapaz começou a conversar comigo. Aí eu, tá bom. Conversamos, nos apaixonamos, somente por estar conversando ali. Na época das lan houses ainda, né? Tava muito assim, ainda, as coisas todas. E eu trabalhava no hospital, lá onde eu morava. Saía do hospital às 5 horas da tarde. Morava na pousada do meu tio. Ia 6 quilômetros, tomava banho, fazia chapinha no cabelo. Voltava para sentar na frente do computador, na lan house, para ficar conversando com ele até 8 horas da noite. E assim foi. E aí a gente marcou de se conhecer. E eu vim para Goiás. E aí sim, depois disso a gente nunca mais se separou. Isso já tem 18 anos. Estamos juntos. E nesse intervalo eu voltei para Goiás, a gente namorou, eu engravidei, a gente casou, a gente voltou para Natal, morar em Natal. Depois de Natal a gente vai para Gurupi. Estamos aqui há 11 anos. E quando eu cheguei aqui em Gurupi, minha filha tinha 3 anos, 3 para 4 anos. E eu sempre com aquele pensamento, cara, a idade está chegando, o que eu vou fazer da vida? Né? Veterinária ou é Araguaína ou é Goiânia? Como é que vai fazer isso com uma filha de 4 anos? Dá, né? A nossa realidade aqui é um pouco distante, né? São 600 Com quilômetros. criança ainda, né? Tanto para Araguaína quanto para Goiânia aproximadamente. Tem que fazer alguma coisa. Isso ainda fui procrastinando, deixando. Até que chegou um dia que eu falei, não, tem uma ótima faculdade aqui, que é o NIRD, vou prestar alguma coisa. Ia fazer psicologia, mas não sei, estava meio indecisa. E aí a educação física entrou na minha vida sempre por questões de saúde. Sempre. Na época de escola, eu nunca fui uma criança que me envolvia nas aulas de educação física. Até porque eu não tenho lembrança de uma aula de educação física. Né? Era bola. E eu sempre fui uma criança gordinha. Então, até hoje eu não tenho habilidades com futebol, com vôlei. Não tenho. O único é basquete. Era a hora da educação física, os meninos entravam para a quadra e eu ficava no beirado da quadra. Brincava de pedrinha, de elástico, essas brincadeiras de menino, né? Era bem dividido. Isso foi a minha vida inteira. Eu vim ter uma aula decente de educação física quando eu morava no Rio. Estudava numa escola chamada Cícero Pena, lá em Copacabana, na Avenida Atlântica. A gente matava a aula para tomar banho na praia em frente à escola, muito inteligente. Não a vou professora... mentir, já fiz isso também, né? Uma escola de 2 andares, e a gente matava a aula para ficar exatamente lá. E a professora um dia viu a gente, esse trem deu um boró danado. Aí vim ter uma primeira aula decente de educação física. A nossa educação física era na praia. Então foi quando eu conheci o handball e também me identifiquei, disse isso por causa da força, enfim, né? E eu fiquei apaixonada. Foi o primeiro esporte que eu me identifiquei. Foi o handball. Mas foi só mesmo esse tempo ali de aula e pronto, acabou. Nunca mais tive contato. E aí, chegando aqui em Gurupi e tal, saúde, sempre tive problema com peso. Tenho que ir para uma academia, né? Aí comecei na academia, era na HR Fitness, hoje não tem mais. E comecei, fui, aulas coletivas, nunca tinha participado, me identifiquei muito com as aulas coletivas. A Lídia, maravilhosa, uma boa pessoa, era a dona da academia. Abraço, Lídia. Abraço, Lídia Rosendo, hoje está na área da estética, profissional maravilhosa.
E aí, ela, Maísa, eu vendo os problemas que ela tinha com os estagiários. Ah, estagiário, problema, problema, problema. Aí eu sempre conversava muito com ela, e nas aulas coletivas. Ela, você tem que fazer educação física. Esse é o estilo. Te vejo na educação física, vem ser minha estagiária, vem trabalhar comigo, não sei o quê. Um dia ela faltou, Maísa, dar aula de jump pra mim. Aí, tá, dei a aula de jump. Não, você tem que fazer para você dar aula coletiva, tal, tal. Eu falei, vou fazer. Vou entrar para educação física. E entrei. Mas só uma perguntinha mais, o que te deu essa confiança para dar essa aula coletiva, assim? Porque acho que a maioria fala, não, Sabe eu... qual foi a minha confiança? O medo. É, Falei assim, já tinha muito tempo que eu fazia essa aula com ela, né? E eu, gente, aula coletiva, qual é o segredo? Né? Primeiramente, assim, já estava entendendo algumas posições, a postura, né, devida de uma aula de jump. Não tinha toda a técnica teórica, mas tinha uma técnicazinha prática, né? Então, falei, vamos lá, estudei, entrei no YouTube, professores falando, não sei o quê, e bora. Já tinha as coreografias na cabeça e foi uma aula, assim, muito boa. E aí foi. E aí entrei em 2016/2 no curso. Entrei com essa ideia de bacharel, né? Pensava assim, não quero escola, jamais, nunca vou ser professora, não tenho paciência misericórdia. com criança, não tenho, com adolescente, então pior ainda, não quero saber de sala de aula. Entramos com bacharel e aí toda a turma migrou para a licenciatura. Primeiro período ótimo, maravilhoso, ai que legal, gente, não sei o quê, já fui presidente de sala e tomando frente de tudo, uma ressalva. Na minha faculdade de medicina veterinária, eu era a aluna mais introvertida da turma. Sempre. Eu sentava na última cadeira do fundo da sala, falava o necessário, o que precisava, a apresentação de trabalho eu queria morrer, que eu não conseguia, e foi. Primeiro período, já falei, ué, né, mudou. Umas mudanças aí, sociais e tal. Pronto, já presente de sala, entrando em tudo. Final do primeiro período, já entrei na Atlética Maromba do curso. E aí conheci o Flávio, né, egresso também, maravilhoso professor Flávio. Beijo. Um abraço, Flávio. Coordenador Flávio. Coordenador Isso Flávio, aí, coordenador meu de esportes hoje da Escola lá de Paraíso. Bem, Flávio vai vir aqui, Vai vir, vai vir. foi lá no Bússola do Saber, vai vir aqui Sim, no Evolução sim. Vital Já também. está convidado. Já tá o nome. E aí a gente começou a ter uma amizade, né? E ele não, ele era presidente da Atlética na época. Era Atlética e Centro Acadêmico. Flávio pegava tudo, né? Não, você vai assumir o centro acadêmico, porque não tem ninguém e tal, tô com os dois. Assumi o centro acadêmico. E fiquei durante a graduação toda. Nisso, já entrei para a Liga também. É muito bom a gente. Interdisciplinar, né? É a LIP, Liga Interdisciplinar de Processos Educativos. Era uma liga que tinha psicologia, pedagogia, letras e educação física. E algo assim que é assim, até uma dica, né? É a questão da sociabilidade, principalmente com os professores. Eu estava me lembrando ontem de uma situação, eu acho que era fisiologia humana ou do exercício, não me lembro bem, foram duas disciplinas que eu tive com você, né? E aí eu estava com problema pessoal, tal, e minhas notas, se pegar o meu histórico, a minha nota mais baixa foi 8,9. Ela é nerd. Era, né? Agora está mais complicado. E Ela só aí, tá fazendo mestrado agora, só. Terminando. e aí uma prova sua de fisiologia, não lembro qual. E eu estava assim, aquele dia, por isso que eu falo que prova é complicado a gente estar avaliando, né? Porque tem o dia que a gente não está bem. Eu fui péssima na sua prova. Nossa, péssima. Não consegui fazer a prova. E quando eu peguei o resultado, eu te mandei uma mensagem. E professor, me desculpa, porque eu tirei nota baixa. Eu acho que você não entendeu nada, se você é louco, né?
O que eu tenho a ver com isso? O problema dela, a nota foi dela. E eu sei que eu falei um monte de coisa, você falou pra mim assim, não sei o que está passando, né? Mas não desiste. Eu arrepio assim quando eu me lembro. É bom. É massa. E, e eu fiquei pensando assim, cara, eu acho, não sei se era terceiro período, Terceiro. por aí. E realmente eu estava pensando em desistir, né? Aí você falou assim, você tem um futuro e eu te vejo aí como uma grande profissional. Aí eu, tá. Ou ele tá falando só para eu não sair do curso, né? Para não perder aluno, ou realmente é verdade, eu vou me agarrar na verdade, né? Porque, como dizem, uma crítica, uma elogio, a gente guarda se a gente quiser. E eu quis guardar isso que você me falou, né? Então eu pensei por esse lado. E assim, eu acho que eu fiz a PF, a primeira PF, toda a graduação, tive realmente que fazer, né? Mérito meu. E algumas coisas que nos fortalecem através do vínculo e a socialização que a gente tem com os professores. Hoje, como professora, mas esse questionamento seu lá, eu acho que ele queria que eu ficasse no curso. Não, realmente ele viu potencial. Agora o que você diz? Eu acredito que o que eu peguei para mim, que realmente eu tinha potencial. Então, Só deixa eu fazer um gancho aqui. A gente como professor, a gente vê o potencial. Só que o potencial não significa nada ainda. É um potencial. uhum, Então, depois de um tempo, e já faz algum tempo, eu até brinco com outros professores, né? Ó, tem potencial. Será que vai? Será que não vai? Ó, eu acho que dá para apostar nesse acadêmico aqui. Você fica na coordenação, uhum, né? E aí, assim, a vida tem muitos atalhos e muitos obstáculos. E a gente vê pessoas com potencial acabando. É uma onda que vem e não vira nada. Assim. Mas a gente consegue enxergar mesmo a pessoa que tem o potencial, que tem o diferencial, mas o problema são os obstáculos. Agora, além do potencial, eu tenho que falar, por isso que eu pedi para ressaltar aqui, né? Às vezes a pessoa tem o potencial, mas acaba tropeçando naquilo que não deve, mas realmente a gente consegue observar, ó, essa pessoa, e a gente fica apostando assim, será que vai? Será que não vai? Então, parabéns, porque obrigada, te agradeço muito. apesar do potencial, você conseguiu usar os obstáculos para crescer. Sim, realmente, realmente. E hoje, assim, na minha posição, né, enquanto professora, eu consigo ver, enquanto preceptora, né, do projeto Vida Saudável, quando os estagiários passam, então eu consigo me colocar, né, na sua posição de momento, na posição, né, do professor que consegue enxergar como que vai ser esse menino, essa menina, né? Então isso é algo que eu falo muito com eles também, né? Porque a gente tem muitos obstáculos, muitos buracos que a gente tem que sair de dentro e se não tiver mesmo aquela vontade, você para ali. Né? É mais fácil você parar e não passar o obstáculo do que você pular e é muito mais fácil. Mas até me perdi, né? E é interessante essa questão que a Maísa falou, de você se apoiar nos professores, né, sociabilizar, etc. No momento a gente teve um último podcast que o convidado falou, no momento decisivo que eu precisava de alguém para falar por aqui, eu não tinha. Então, é o papel do professor de educação física, ele ressaltou o papel de um professor de educação física, que fez total diferença no momento decisivo, mas em outros momentos decisivos ele não tinha a figura de um pai, de um tio, assim, para orientar. Então, o papel do professor, enquanto você está na escola, está na universidade, o papel do professor para, no momento, talvez você estivesse pensando em desistir, uma simples mensagem talvez tenha feito uma grande Muda diferença. tudo. E graças a Deus, eu tive ótimas relações com todos os professores. Tanto que hoje eu tenho uma madrinha de Crisma, que é a professora Daniele Gross. Te amo, madrinha.
Um que abraço, Dani. eu tive, Genial. foi algo assim mesmo de alma, de coração mesmo. Né? Eu tive o quê? Acho que 2 ou 3 disciplinas com ela. Foi professora no curso. Foi professora no curso, educação integral, não me lembro agora das disciplinas. E teve também, são pessoas que hoje fazem parte da minha vida, do meu cotidiano mesmo. Professora Sofia Mara, acho que ela é do curso de letras, não sei, pedagogia, ela, né? Então, assim, grande amiga também do coração, sempre que eu preciso. Sofia, pelo amor de Deus, ela vem. Um abraço, Sofia. Abraço, Sofia. É um grande suporte, assim, de Grande amizade, de tudo. Professora Letícia Gama, que hoje não está mais em Gurupi, está em Brasília, fazendo um maravilhoso trabalho. Hoje ela está na coordenação de uma escola cívico-militar em Brasília. Então, é uma grande profissional. Então, assim, a gente também se espelha muito, né? Professora Lucilene, Um abraço, Lucilene. uma pessoa maravilhosa. E a gente, eu falo para ela, vou falar a história, tá? Lucilene. Fica à vontade. Conta a história aí. Eu falo sempre para ela. Assim, mas a gente falar aqui, vai ficar eternizado isso aqui. Então a gente Exato. vai passar, vai ficar aí para todo mundo saber da nossa história. E hoje a gente ri dessa história e ela fala, meu Deus, como eu pude fazer isso. Hoje ela é gateira, eu sou gateira assumida, sou muito apaixonada por gatos, animais, enfim. Estávamos no primeiro estágio e eu atropelei o meu gato um dia antes do estágio. E eu passei a noite toda deitada com esse gato no chão e vendo. O gato tinha 7 meses de vida, graças a Deus, que foi o que ajudou a recuperar. E no outro dia cedo tinha estágio da infância. E no estágio tem uma metodologia de que você ministra sua aula e todos os outros colegas ficam te assistindo e depois existem algumas avaliações que têm que ser feitas, né? Minha aula era a primeira, o que eu pensei? Eu vou, ministro minha aula e vou embora e fico com o Mussum, que é meu gato, né? Ministrei a aula com a cara desse tamanho inchada, os meninos, tia, o que aconteceu? Mussum, ele era branquinho? Não, ele é negão. Vai lá, o que Meu aconteceu, negão tia? lindo. E aí, ministrei a aula, vou embora. Terminei minha aula, falei, professora, eu vou embora. Porque e a todo momento eu queria chorar, ministrando a aula, eu estava preocupada com o meu gato, né? Eu atropelei meu gato ontem. Ela tá bem, pode ir embora, mas eu vou te tirar 0 ou 25, porque você não vai finalizar. Eu me senti injustiçada e pensei, você é uma crápula. Já falei isso pra ela. Eu atropelei meu gato, mas são regras, abri uma exceção, né? Então, falando na brincadeira, e aí eu falo isso pra ela hoje, graças a Deus eu já me curei, mas é algo. E são histórias assim, que hoje a gente ri do que aconteceu, juntamente com os professores. O Lucilene também é uma pessoa que faz parte hoje da minha vida, então, assim, que eu tenho no coração, sou muito grata por tudo, por muitas coisas que já aconteceram. E todos os professores, professor Jackson também, enfim, se eu for colocar a lista aqui, é extensa. Mas o que eu tenho a dizer com isso? Que façam boas relações, né, com os professores, aproveitem esse tempo, se aproximem. O professor Eduardo também, nossa, várias portas ele me abriu, e sabe, no mestrado, em auxílio de estudo, enfim, de tudo. Então aproximem-se, sabe, o professor não é carrasco, né? Ele está ali para ajudar e é uma coisa que eu falo que eu quero ser quando eu for professora mesmo. De sala de aula, de estar presente. A gente sabe que o professor é humano, o professor tem vida, tem filho, tem mulher, né? Tem marido, tem problemas. Não é todo dia que o professor está afim de coisas. Tá podendo ajudar o. Está podendo ajudar, mas ele está ali, né? Então. A gente não sai de casa para destruir a vida do aluno, Exatamente. né? Mesmo que a gente faça um terrorzinho ali na sala. Ah, hoje eu quero lágrimas. Cadê suas lágrimas? Mas não é, né? A gente se preocupa, a gente vê os estagiários quando chegam tá com algum problema, o que está acontecendo, quer conversar, né? Às vezes só de você olhar diferente já enche o olho d'água, você vê que está precisando. Então a gente tem também esse lado humano, né? Infelizmente não consegue dar um suporte, mas a gente está sempre aberto. Você estava ali do 4º período finalizando ali, mas algumas histórias, finalizando a graduação. Ah, sim.
E aí esse parêntese foi bem grandão, mas já fechei. Aí finalizei a graduação e quando a gente termina, eu vi até o Alexandre falando, você pega hoje o diploma, amanhã você acorda e fala assim, o que eu vou fazer da minha vida? Porém, antes de finalizar a graduação, eu já tinha iniciado uma pós-graduação. Porque eu já pensava, sempre pensei na docência, algo que eu tenho muita vontade, né? Eu preciso ter uma especialização. Então, antes de finalizar, entrei em uma pós-graduação de docência, gestão e docência universitária. Eu fiz também. Só que eu comecei ela em Palmas. Ia Museu e Flávio. Todo dia, após parou, trancou, e aí eu acabei entrando em outra. Nesse processo de entrar nessa de docência e gestão universitária, eu entrei em uma de neurolinguística. Algo que me chama muito, né? Bom dia, Sara, da neurolinguística, enfim. E aí comecei para entender algumas coisas. Então já estava aí com 2 pós. Finalizei, pensei assim, agora vou levar para minha área que eu gostei muito, que foi a área infantil, né? E aí comecei falando com uns amigos, e aí uma grande amiga, Enedina, ela queria praticar exercício e desde o estágio, a gente tem um estágio obrigatório de academia que a gente tem que ter um aluno como personal, né? E eu falei, quer ser minha cobaia? Quero, então vamos. E aí ela arrumou um clube que tem uma piscina e foi ela, o marido e as 2 filhas. Então eu já tinha ali um público bem, né? Vamos lá. Fiquei trabalhando com ela uns 3 meses. Uma amiga dela viu uma postagem dela e aí perguntou, será que ela não quer trabalhar com a minha filha? Eu falei, vou na hora. Uma criança, 7 anos, Lorena, minha paixão. E hoje ela já está quase do meu tamanho. A menina me vê, a gente se abraça, assim, aquela coisa mais gostosa do mundo. Muito, muito. E aí comecei a dar aula para Lorena. Ia na casa da Lorena, saía de casa cedo, enchia o carro de material, passava o dia todo me deslocando para ir dar aula para as crianças. Chegou um ponto que eu já estava com 12 alunos. Todos Então, crianças. tudo criança, tudo. Eu saía da casa de um, ia para casa de outro, não estava conseguindo mais. Gente, a gente tem que ampliar essa rede, né? Calculando aí dá quase 15 horas fora de casa, né? Sim. Porque 12 cada hora um aluno, Sim. translado. E muito cansativo. Esse translado é muito cansativo. Mesmo que o grupo seja pequeno, mas a pressão do horário, você ir, e eu sou muito metódica com o horário. A gente estava marcado para 7h20, eu falei, eu não vou chegar, cheguei 7h18. eu sou preocupada com essa questão de horário, acho que ninguém tem que me esperar, né? Não sei se é ruim ou bom, enfim. E aí eu falei, não, tem que parar, minha filha estava sozinha, era pequena, né? Pensei, vamos parar, né? Não dá para colocar a profissão hoje como prioridade. Contratar uma personal kids para minha outra filha. Não dá. E aí dei uma diminuída, fiquei só com 8 alunos. E aí foi tranquilo, ainda fiquei ainda um tempo com esses 8 alunos ainda. E era bem diversificado. Na casa de uns tinha piscina, era atividade aquática, com esporte, com psicomotricidade, com tudo. Era tudo. E aí apareceu a oportunidade do Projeto Vida Saudável, que é um projeto de extensão. Essa diminuição de 12 para 8, a gente fala tempo de qualidade, Sim. né? Potencializou alguma coisa? O que você distribuiu aí nessa diminuição? Tive um tempo de qualidade, principalmente com a minha filha, né? Porque eu estava deixando ela sozinha a tarde toda, ela estudava de manhã, e a tarde toda sozinha em casa. Então era só contar, tá tudo bem? Já lanchou? Tá tudo bem? Então, quando eu priorizei isso, fiquei mais tempo com ela, conseguia estudar mais, né? Com ela, trazia sempre, auxiliando, saindo com ela, enfim. O tempo de qualidade que a gente busca e precisa, né, com os filhos. Meu esposo em Figueirópolis, porque ele tem o trabalho dele lá, e aí era só eu e ela aqui. E foi muito necessário, né? Mesmo que a gente pense, renda.
A gente chega um dia na renda, né? A galera forma e acha que vou trabalhar muito e tal, e esquece da sua capacitação, que a Exatamente, renda melhora com a exatamente. capacitação, conhecimento. E aí uma amiga, Letícia, professora Letícia Gama, falou assim, você vai adoecer. Tira a sexta-feira, não dá aula na sexta-feira. Tira a sexta-feira, como a Manu está na escola de manhã, estuda de manhã e à tarde você está só com ele, foi o que eu fiz. Depois que eu fiz isso, consegui estabilizar muito, sabe? Então, assim, ficou maravilhoso quando eu fiz isso. E aí surgiu a oportunidade, né, do processo seletivo no Projeto da Saudável, que é um projeto de extensão do curso de Educação Física em parceria com a Secretaria de Esporte da Prefeitura de Gurupi. Fiz o processo seletivo, passei no processo seletivo, deixei meus alunos porque não dava mais, não dava para conciliar. Atenção na hora do processo seletivo, Nossa, tranquilo. não. Mas não Esse processo seletivo, eu gente, gosto dessa parte, meu né? Deus, Processo seletivo, quando eu me gosto de- lembro, sabe assim, aquela uma sensação de vergonha e não sei, parece que eu tô vendo Caos. assim, tudo junto, tudo. Um colega, o Davidson, professor Davidson, Abraço pro beijo, Davidson Davidson, também. ótimo profissional, gente excelente, na área de personal. Mas vai rolar um processo seletivo aí para um projeto de extensão do curso de Educação Física. Bora fazer? Aí eu, uai, vamos, né? Nunca tinha feito processo seletivo. Vamos. Enviei os documentos, tal. Quando eu vi a primeira lista que foram aprovados, os nomes que estavam lá, falei, eu não tenho chance nenhuma. Cidade pequena, todo mundo se conhece, Sim, né? Mas todo mundo se conhece, eu já conheci alguns nomes que estavam ali. Falei, não é pra mim não. Sou café pequeno. Vi aquela lista, esqueci. Falei, não vou nem olhar mais e-mail. Nunca mais olhei e-mail. Um belo dia, estou em casa, organizando, pensei, vou no mercado. Joguei cabelo pra cima, roupa de casa, que a gente fala, chinelão, shortinho, cabelo final bagunçado. de semana. Em casa, né? A hora que eu ponho a mão na porta para sair, meu telefone toca. Maísa, cadê você? Aí eu, ué, tá em casa, professor Jackson. Professor Jackson Carlos, um anjo na minha vida. Tô em casa, o que aconteceu? A entrevista do processo seletivo. Aí eu, gente, que entrevista, pelo amor de Deus, não tô sabendo de nada. Ele, você não viu seus e-mails? Eu falei, não, professor, não vi nada. Eles estamos te esperando agora para a entrevista. Eu falei, pai amado, eu não sei nem o que eu falo. Nada, não me preparei, para mim não ia rolar. Meu Deus, aí fiquei assim, sem saber o que fazia, não tinha nem coragem de ligar o celular, né? Aí desliguei o professor Eduardo, mas a entrevista, cadê você? A gente está te esperando. Eu falei, já estou entrando. Quando eu abro o celular, quem que aparece? Lucilene Gomes. Bom dia, Maísa. Meu Deus, é o meu filho. Eu acho que se cortasse não saía sangue nenhum naquela hora aí. Tá tudo bem, Maísa? Tudo ótimo, professora. Tudo bem com você? Vamos lá. Já lembrou do 025 lá atrás, né? Com certeza, na hora, né? Aí, então vamos começar a entrevista. Eu não sabia o que falar. Não sabia o que falar. Começou, e o que você acha, o que você faria, o que é um processo, não sei o que é um projeto de extensão, quais são as ações. Vai saindo. Mas, né? Se for para dar dele. Quando terminou essa entrevista, o professor Jackson me mandou uma mensagem. Pô, me ajuda, né? Aí eu, professor, eu sei que eu fico péssima, tô me sentindo assim, o cocô do cavalo do bandido. Tô péssima, porque eu sei que eu fui muito mal. Aí ele, dá para aproveitar. Falei, se for para ser, vai ser, né? Essa parte eu não conhecia. Não, eu não. E eu fiquei assim, sabe quando você sente vergonha alheia de você mesmo? Aquela sensação pesou assim. Falei, gente, quem sou eu, pelo amor de Deus? Eu estudo tanto, sabe? Aí você esquece o mundo e entra na reflexão. E aí você entra num poço assim, se sente dentro do saco fechado, em posição fetal
Eu chorei ali naquele momento. Falei, cara, que profissional que é você? E assim, eu comecei a me julgar e na mesma hora, eu, calma, para, né? Você não sabe o que deu. E aí, falei, para, se for pra ser, vai ser. Acabou. Saí, fiz minhas coisas. No outro dia, Resultado. aí eu fiquei em terceiro. Falei, ó. Ou os outros foram Top 3. muito ruins, péssimos. Enfim, 3. Aí o Davidson não pôde assumir, porque eram 40 horas. E o outro, professor Alexandre de Dueré, Sei. ele era de lá, 40 horas ele não poderia assumir. Tá aqui. Sobrou pra mim. Aí ainda pensei assim, eu não tô entrando porque o mérito foi meu, porque os outros não puderam, mas eu vou aproveitar a chance. Esse é o meu momento. É agora, a hora de brilhar é agora, né? Aí, falei, vou assumir. E aí a Lucilene ligou de novo para fazer outra entrevista, né? Mas você vai deixar seus alunos? Vou deixar meus alunos. Tem certeza? Eu falei, tenho, porque algo que eu nunca tive problema foi com mudanças. Nunca tive problema com mudança. Então, assim, eu até gosto, sabe? De mudanças extremas, porque foi uma coisa muito extrema. E aí, falei, eu só preciso de algum tempo, ela não vai ser agora mesmo, vai demorar um mês, mais ou menos, né? Para deixar meus alunos. Tudo bem. E aí fui me despedir dos meus alunos. Foi um processo muito doloroso para mim, para eles também, porque a gente já estava com um vínculo de quase 2 anos. E Não tinha ninguém para substituir também. não tinha ninguém. E é algo assim. Fala assim, não, vocês agora vão pro fulano. Não, Ele não é bom tinha. também, já passei pra ele. Não tinha. Só fazer um gancho, que a gente fez um podcast com o Wilker, e ele repassou a mesma questão. Ele teve que abrir mão do público-alvo dele e ele sentiu essa necessidade de não ter alguém para dar esse suporte. Então, Ele relatou agora que tinha uma fila, né? 60 pessoas. tinha uma fila que ele não atendia, ele deixou o público que ele atendia na mão. Então, você, profissional, recém-formado, estudante, já pensa no público-alvo, tem pessoas precisando do seu atendimento. Mas me identifico com você por mudanças, né? E tal, eu tô 2.000 quilômetros da minha casa, aí eu conto assim pros alunos, o meu processo seletivo também na Unig, eu cheguei lá, pô, conhecer os professores, né, os docentes, doutor, mestre, doutor, aí quando eu chego, João, Laís e Eduardo, doutora, doutor e mestre, Nossa, que aí eu peso. já conheci a Laís e o Eduardo tempo, né, dos empreendimentos e tal. João, não conhecia tanto, sabia que trabalhava lá, docente, muito tempo. Pesado. E ele bota medo, A viu? gente fecha a Galera cara. pesada. Bota medo, bota medo. Ah, Acho que o João foi o único que não falou nada. Ele gosta do caderninho dele. Só. aham. Aí, eu estudando muito marketing, eu falando com a minha esposa. Amor, tem marketing aqui. E se cai marketing? Aí quando saiu lá o sorteio, marketing. Aí eu não acredito. Aí eu fiquei assim, meu Deus, ó, até arrepio, né? Não acredito, marketing, amor, marketing. Eu tenho um conteúdo na cabeça, mas me ajuda aqui a elaborar, porque minha esposa há 20 anos de sala de aula. Por favor, um dia. Aí eu parei, eu falei, gente, tudo que eu passei da minha vida de atleta, até agora graduação, eu vou aplicar tudo no dia. Toda a minha experiência de vida, dentro e fora dos estudos, é o que eu vou passar para eles. Né? Eu lembro que eu tive um erro muito grotesco lá, que eu só peguei. Vou registrar aqui, hein, galera. Copiei e colei e não estudei aquela parte. E o Eduardo perguntou na hora. Aí eu falei, não, minha mãe, o que minha mãe ensinou? Não menti, então eu falei a verdade. Eu falei, não, professor, eu não sei. Né? Tudo bem, ele me explicou e tal. Acho que foi a única coisa que foi contestada assim que eu não consegui responder. E saí aliviado, que eu transmiti tudo que eu estudei, né, de marketing e tal, desde a iniciação até a aplicação do marketing, funil de venda, e o que a gente faz hoje, né, João? Acho que eu tô na prática. E aí eu saí ali, eu falei, caraca, que massa.
Muito legal. Acho que dá. Eu vendo minha esposa também dar aula, e era uma coisa que dar aula pra mim, eu falei, não quero dar aula, não. O que que eu quero saber de sala de aula? Eu sou do esporte, sou do ar livre, eu quero ficar, eu quero a liberdade, Aham. né? Ficar preso no ar-condicionado, menino Gritando. gritando no meu ouvido. Ela falou, é ensino superior, é diferente, né? A galera vai lá pra aprender. Então, essas partes aí da nossa vida, né, da gente aplicar é muito bacana. São relatos que você só ouve no nosso podcast. É verdade. Pós-graduação, Maísa, evolução pessoal, é, a partir daí, o que você pode nos contar mais? Pode dar essa continuidade, fica à vontade. Pós-graduação, né? Fiz a primeira pós-graduação, como eu disse anteriormente, né? Iniciei na docência, universitária e gestão. Acabou que não deu Desculpa, eu certo. voltei, a vida saudável, né? Processo seletivo, passou no cinema. Ah, sim, verdade. A gente já E tá mais aí, na frente já. é. E aí, passei, tudo bem, deu tudo certo. Deixei meus alunos e assumi a preceptoria de 40 horas do projeto Vida Saudável. E o projeto já vai fazer 3 anos agora, final de setembro. 3 anos de projeto. E quando eu entrei no projeto, na faculdade ainda, a gente tem um estágio de esportes, estágio obrigatório, no qual a gente tem dois, não, de lazer, de lazer. Dois nichos, pelo menos anteriormente era, né? Tem Para que agora, a eu tô gente, dando ele agora. para que a gente escolha criança ou idoso. E eu pensei assim, gosto muito de criança, vou trabalhar com criança. Eu fui criada com a minha avó materna. E a gente tinha um vínculo muito forte. E ela faleceu quando eu tinha 12 anos. E eu pensava assim, vou trabalhar com idoso, vou sentir muita falta da minha avó. Pensava isso. E eu tinha essa aversão, não queria trabalhar com idoso, sabe? Por isso, não entendo por quê. E aí fui para criança e trabalhei com criança. Quando entrei no projeto, formamos uma turma com a UBS João Manuel, a pacientes encaminhados da doutora Marcela, que é uma grande parceira, doutora Marcela, um grande abraço do projeto. Os pacientes encaminhados da UBS João Manuel, todos idosos. E aí eu já estava estudando, me preparando para isso, mas eu tinha uma blindagem emocionalmente com os idosos, sabe? E as idosas amorosas demais, e ai, não sei o quê. E eu fui me deixando levar, abrir meu coração, me permitir viver não somente aquele momento como uma preceptora que estava no momento, mas alguém que escutasse e sentisse com elas. Porque o trabalho com idoso não é só você chegar e passar os exercícios para eles. Na maioria das vezes é mais conversa do que praticamente o nosso trabalho, né, da educação física, que é ministrar alguns exercícios. Isso foi me deixando muito confortável com elas, né? E eu fui gostando muito disso e falei, cara, criança, idoso, tô me identificando muito, sabe, com o idoso, esse carinho que eles têm, esse cuidado que eles têm conosco também, porque eles são muito cuidadosos conosco, né? Se a gente chega mais assim, professora, tá tudo bem? Tal qual com criança. Cheguei algumas vezes para ministrar aula e meus alunos, 2 ou 3 que era mais atenção, tia, tá tudo bem? Eu não falava nada. Mas só o olhar, tia, tá tudo bem? Tá, meu bem, tá tudo bem. Tal qual idoso, né? Então eles têm uma percepção assim, aguçada. E aí hoje, o nosso maior público no projeto é idoso, né? E é uma área que eu estou me identificando muito. E eu tenho aí o professor Wilker como meu ícone palpável, né, de trabalho com idoso, mais próximo. Me ajuda muito também em todas as questões. E foi um desenvolvimento pessoal muito grande. Muito. Afetivo, né? Às vezes a gente se tranca muitas vezes, né, sentimentalmente, e
eu me vejo assim muito muito aberta com elas, sabe? Foi um crescimento muito grande para mim, todo esse processo, todo esse contato com o idoso. E é algo também, ressalta aí a falta de profissionais. Elas também reclamam muito porque não têm opções, né? E tem, não sei se vocês estão discutindo no mestrado, tem essa preocupação até do próprio CNPq, CAPES, governo federal, de estudos intergeracionais, né? É importante a criança, o idoso, é importante para o idoso, é importante para o profissional ter essa questão. Então, valorizem as relações intergeracionais. Sim. Quem tem um avô, quem tem criança, isso enriquece, parece que nos energiza, né? Sim. Amplia a nossa visão. Então, você profissional que tiver a condição de trabalhar entre gerações, vai ser um grande crescimento profissional e pessoal. Com certeza, pessoal, é muito válido para o nosso crescimento pessoal. Esse contato com eles é muito rico. Mas a futuro, projetos secretos ou não, pode contar, tá terminando o Sim, mestrado. estou finalizando o mestrado. Eu digo assim, você fala assim, mas qual é o seu sonho? Aí eu penso assim, eu tenho objetivos e tenho um sonho, né? Esse sonho pode se realizar a qualquer momento da minha vida até eu morrer, que é voltar para Natal e morar perto do meu irmão. Tenho 3 irmãos lá, meu pai mora lá. Então é um sonho, né? Até o final da minha vida eu quero realizar, é um sonho pessoal. Objetivos profissionais, né? Finalizando agora o mestrado, ano que vem, se Deus quiser, já quero dar continuidade no doutorado, não quero parar, aproveitar o caos e continuar. Eu e o João, a gente fala que a gente surfa pra cima. E a galera surfa, a gente vai surfar, o caos vem, a gente vai surfando pra ser. cima. E aí, gosto muito de especializações, sabe? Eu gosto muito de fazer especializações. Eu termino uma e já estou buscando outra. Ainda na faculdade comecei neurolinguística. Quando finalizei, já peguei meu diploma. Aí já fiz outra de docência e gestão universitária online. Fiz uma de treinamento funcional. Fiz uma de movimento humano. E entrei agora, já todas finalizadas, e entrei uma anteontem de educação física na gerontologia. Anteontem. Então, assim, a gente tem que ter. Aí, às vezes eu falo de algumas especializações e formados profissionais na área. Falo assim, mas eu não quero dar aula em faculdade, eu não preciso de especialização. Precisa. Aquele profissional que acha que se formou e não precisa mais fazer cursos, não precisa estar ligado em profissionais que são hoje referências, né, nacionais, mundiais, enfim, e que não precisa fazer uma especialização, a graduação não valeu nada, né? Dentro da graduação, nós temos ali um grãozinho de arroz, que são as informações passadas em sala de aula. Então, se ali você, enquanto acadêmico, não procura além daquilo ali, você não vai ser além daquilo nunca. Né? Chega em casa, tem um tempinho para estudar, se aprofundar mais naquilo, buscar profissionais que falam exatamente daquele nicho ali que a gente está estudando. Isso tem que ser feito, né? Salvo se você é uma pessoa que quer apenas o diploma para falar que tem um diploma. Né? Mas se você quer ser realmente um profissional conhecido, respeitado, principalmente, você tem que ter argumentos, e a gente tem argumentos quando a gente estuda, né? Então tem que ter. O profissional que fala para mim, não, eu não preciso estudar porque sabe, não tem. Não é profissional. Já perde o respeito. Eu divido o profissional de educação física em 2. Em educador físico e profissional de educação física. Para mim, o educador físico,
né? Que assim é um termo que não se utiliza mais, né? Já foi entendido que essa dicotomia entre corpo e mente não existe. Então, assim, não é educador físico porque não educa somente o físico, mas é integral. Então, eu considero em dois. Educador físico é esse profissional. Limitado, que não sai da sala de musculação porque já tem uma experiência e você pergunta qual método, quais são os protocolos que você mais gosta de utilizar, né? De que maneira. Fala em um treino. Diferente. Não, é isso aqui. Então, é o básico do básico e olhe lá. E o profissional de educação física, que busca sempre conhecimento, que está estudando, está sempre tirando um momentinho do dia para ler um artigo, para buscar plataformas de ensino, enfim, né? Aulas no YouTube, por exemplo, Sim. tem que ser valorizado. Hoje nós temos ótimos profissionais, né? Com aulas e com... Tem muitos sites, Albert Einstein, eles têm alguns cursos grátis às vezes, então estar buscando, né? Algumas faculdades federais, tem cursinhos de 20 horas, de 10 horas, que tem informações muito válidas para a nossa profissão. Então, não dá para parar de estudar, jamais. Em relação ao nosso tópico, que é o não ferre sua saúde também, né? Como que está a sua relação com a prática de atividade física? Como você, profissional que cuida dos outros, como você tem cuidado? Como você tem pensado na sua saúde, com o seu pessoal, com o seu profissional, com a longevidade de carreira? Como que tá? Como isso que você trabalha reflete no seu dia a dia? Como são seus hábitos? Quais foram alguns hábitos que você mudou, que fez? Conta um pouco da sua relação, do conhecimento aplicado em você e por que você faz isso. Eu aprendi a gostar da prática do exercício físico forçada, por saúde mesmo, né? Tem que ser racional. Sim, por saúde mesmo. Eu não sou uma pessoa que você fala assim, Maísa, você gosta? Gosto, sabe? Mas eu não, a minha vida não, eu vou por saúde mesmo. Então, voltando àquele tempo de qualidade, já deixei muitas vezes, e é algo que eu ainda tenho que me policiar e trazer mais para mim esse tempo de qualidade, para minha prática de exercício, né? Muitas vezes eu deixo de ir praticar porque eu tenho que fazer alguma coisa. Então, isso ainda não é assim algo que eu posso te dizer a questão da constância, Não né? atingiu ainda o... Não, eu acho que tem que virar uma chavezinha ainda para falar assim, primeiro meu tempo, depois outras coisas. Eu deixo de ir para academia porque eu tenho uma reunião. Eu deixo de fazer algo porque eu tenho um compromisso, né? Então é algo que eu sei que tem que ser mudado, é algo que a gente ensina, é algo que tem que ser feito, né? E é algo assim, às vezes eu consigo focar nisso. Eu tenho meu treino de kickbox, sou faixa marrom, já está marcada a minha graduação em junho, para faixa preta, em junho do ano que vem, se Deus quiser, pegar minha faixa preta. E gosto muito de dança, né? Já ministrei aula de dança, estava até pouco tempo ministrando aula de dança. E é algo que eu percebo que, e é o que a gente ensina. Quando eu estou muito ativa, eu estou ativa em todos os sentidos. Minha mente, eu sou muito esquecida, minha mente depois de Covid, já tive 4 vezes, inclusive semana passada eu estava com Covid. E é algo que eu percebo sim, que quando eu estou praticando, estou no meu kickbox, estou na minha dança, pular corda, gosto demais de pular corda. Então, eu tenho tudo no meu cronograma. 2 vezes por semana treino de flexibilidade com corda, 3 vezes por semana musculação. Mas se eu falto um dia, eu penso assim, eu vou depois. Vou para uma reunião. Não vou. Né? E é algo que tem que ser, vai acontecer. Eu pergunto isso, né? Para deixar claro para quem está nos assistindo. Assim, a nossa longevidade aumentou. Sim. Nossa longevidade produtiva aumentou.
Então, nossa carreira vai subindo constantemente, né, até os 60, até talvez mais, o trabalhador intelectual. Então, a gente tem que cuidar disso, tem que plantar, porque senão o corpo fica e a gente não tem gás lá na frente para usar todo o nosso potencial, né? Exato, exato. Então, acho que é importante ressaltar sempre Uhum. que talvez eu também me enxergo assim, né? Talvez não é o ideal, mas a gente está fazendo ali, sabe o que tem que fazer, quando sai da linha, volta, Sim. percebe, cuida. Então, a gente tem um projeto Não Ferre Sua Saúde, que é justamente isso. Saber o mínimo, cuidar, sempre estar lembrando que a gente tem um corpo, que esse corpo no processo de envelhecimento vai precisar de uma atenção especial e a gente tem que plantar e plantar. É E verdade. a gente está aqui para lembrar vocês também. Não Faça- ferre sua saúde. Isso aí. E aproveitando o gancho, não, faça aquela pergunta pra Maísa, só a Maísa pode fazer. Aquela pergunta que você, surpresa, que você... Ah, A gente tem feito digno de um mini ataque cardíaco, não. subir a frequência Tremor cardíaca. essencial, agora chegou com tudo. Partindo para o encerramento do podcast, né? É uma pergunta bem simples. O que só a Maísa, com toda essa bagagem, com todo esse conhecimento, pode dar um recado para quem está nos assistindo? Faça o seu recado, aquele recado que talvez só você percebe que você está falando sobre aquilo e que o mundo não está lembrando daquele ponto específico. Então, faça um recado que só a Maísa, com toda a sua história, com toda a sua trajetória, pode dar um conselho, pode dar uma ideia, fazer uma reflexão. É uma frase sua, uma ideia sua, que a gente não tinha combinado. E para potenciais 8 bilhões de pessoas que estão nos assistindo. Faça o seu recado, por favor. Achei que seria mais difícil. Não, a gente gera Agora pode. Se quiser respirar um pouquinho. Mas é algo que eu trago, né? Trago muito internalizado para mim e é algo que eu falo muito para os meninos que passam, né? Comigo, né? O seguinte, a questão de você se sentir, né? Você ser o que você é naquele momento ali. Você se olhar hoje, se olhar amanhã e entender realmente o seu ser ali naquele espaço, né? Como é que eu posso falar isso mais? O que eu ouço muito, né? Como se fosse um sexto sentido. Isso. Uma autopercepção, uma Sim, sim. autoconsciência. E você sentir o local que você está, né? Isso é o que eu falo muito para minha filha também. O local que a gente está, as pessoas que a gente está, nos fazem, né? Já tem um ditado dos avós, Diga-me. que eu digo quem dirá, passarinho que dorme com morcego amanhece cabeça para baixo, não é verdade? E algo que acontece muito hoje em dia, não só com jovens, mas com a gente também. Nós temos usurpadores, em todos os sentidos, né? Então, muito cuidado com essas energias, com as pessoas que nos circundam, né? As palavras que elas nos dizem. Muitas vezes não é sobre a gente, é sobre ela e a gente traz isso. E isso influencia muito na nossa vida, né? Principalmente no nosso emocional. A gente vive hoje uma geração muito frágil emocionalmente, né? Algo que você fala, todo mundo já, né? Se dói. Então, assim, tenta se fortalecer emocionalmente. A gente precisa estar forte emocionalmente em todos os sentidos, principalmente na vida profissional. Se você não está bem na sua vida pessoal, a gente leva para o profissional porque somos um só. A gente não consegue fazer essa dicotomia. Mas se fortaleça emocionalmente. Tá tudo muito difícil, as pessoas estão muito críticas. Muito ríspidas. Muito, muito. Seja muito, tenta ser, né? O mais sensível possível para acolher as pessoas. Isso faz muita diferença. Muita diferença. A gente quer se sentir acolhido em todos os locais, né? Isso é muito importante na nossa profissão. A gente trabalha diretamente ali
olho no olho, pele com o aluno, né, a todo momento. Então, tem essa percepção dos locais que você está, as pessoas que você está, o acolhimento que você recebe, e seja o acolhimento da pessoa, né? Tenha a sensibilidade de ouvir, de levar uma palavra legal, uma palavra amiga. Todo mundo precisa, a todo momento, de uma palavra legal, de uma palavra amiga. Né? Ah, tá tudo bem, cara, tô aqui, pô. Eu falo para os meus amigos, cara, só não me peça dinheiro, o resto eu tô só pau para toda obra. E a gente tem que ser assim, né? Eu acredito muito nisso. E é isso aí, galera. Chegamos a mais um podcast Revolução do Tal. Não é o fim, é apenas o começo, né? Exato, Mas voltará outras vezes para com falar certeza. mais termos técnicos, dar mais dicas e tal. Ela contou um resumo da sua história maravilhosa. Resumir assim, bem Você que tá aí becinho de pulga, bem. pode estar se identificando, né? Deixe seu comentário. Você que conhece a Maísa, você que tem um carinho pela Maísa pessoa, pela profissional, já trabalhou com ela, já foi aluno dela. Coisas boas, viu, gente? Os Isso. puxões de orelha, os Conte aí pedala Robinho, a alguns gente não fala, não. bastidores no comentário. Fica à vontade. Maísa, obrigado mais uma Eu vez. que agradeço. Fique à vontade. Se convide para vir quantas vezes quiser. Quero estar aqui outras vezes. Agradeço muito a vocês. E tenho certeza que vocês têm um potencial aí, hein? É grande, é sucesso. Sucesso. Legal. A ideia, a sua mensagem acho que foi muito importante para nós. Ouvi com muita atenção e carinho. E a ideia desse podcast, o podcast é uma parte de toda essa revolução vital, né? E a ideia é juntar realmente um ambiente que favoreça esse ambiente, mesmo que seja virtual, presencial, mas que seja um ambiente onde a gente possa levar essa ideia de perspectivas, de discussões e a educação física de forma integral, sabe? O ser humano de forma integral. Então, se você quer fazer parte dessa revolução, venha com a gente. Maísa, você já faz parte dessa revolução vital, ecossistema. Fala do ecossistema. Pisou no ecossistema, não sai sim. mais. E eu acho que foi Estava com expectativa nesse podcast, eu acho que foi muito impactante. Que bom. Obrigado mais uma vez Fico pela sua feliz. presença. Fico grata. Amigos, muito obrigado. Cheirinho bom do Renato Reis, Mercadão dos Óculos e Hotel De Leão. de Leon. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até o próximo.